Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nesse vídeo eu venho compartilhar com vocês uma experiência pessoal, uma experiência que eu tive há um tempo atrás, quando eu ainda era uma pessoa, digamos assim, desinstruída, né? Completamente leiga em relação a leis, né? Isso aconteceu talvez há uns 20 anos atrás, né? Uma experiência de consumo, né, referente a serviço de prestação de serviço em manutenção, né, manutenção de eletroeletrônico, e que é uma situação muito corriqueira no dia a dia, como sempre, e principalmente nos bairros populares, em oficinas pequenas, onde há muitos técnicos picaretas, né? Então, nessa situação onde eu não tinha nenhum conhecimento de leis, a mínima que seja, e eu fui lesado. E eu acredito que esse vídeo vai ser de muita utilidade, porque você aí que está vendo esse vídeo pode já ter passado por uma situação como essa, e se não passou, em algum momento vai passar, porque isso acontece diariamente no meu país com várias pessoas. Porque o que mais tem no nosso país é picaretas, vendedores, fornecedores de serviços, principalmente quando se fala de técnicos em eletrônicas, né, prestadores de serviços em gerais, né, no ramo de manutenção de equipamentos, né, técnicos de eletroeletrônica, né, TV, som, ar-condicionado, geladeira, mecânico de carro, de eletros, né, que muitas vezes você chega lá e seu equipamento, seu carro não tem nada, e o cara vai lá e lhe tira um dinheiro, né? Isso já se fez teste várias vezes no Fantástico, né? De você pegar ali um equipamento, tirar um fusível e levar para a oficina, levar para 10 oficinas, e de 10, só um técnico diz: olha, seu produto não tem nada, só está com fusível queimado, né? Só está sem fusível. O resto tudo lhe deu um orçamento lá de R$ 1.000, né? Então, eu vou falar da minha experiência. A minha experiência foi o seguinte. Eu ganhei um teclado, né? Ganhei um teclado, né? Um teclado muito bom, um teclado profissional, que estava sem funcionar. Aí a pessoa me deu, eu levei para o técnico consertar no meu bairro, levei lá para consertar, e aí ele vem a tal dia para você, para ver tal quanto é que vai ser. E aí, quando eu voltei lá, aí ele falou: olha, seu teclado aqui, o conserto é R$ 50. Eu já botei aqui funcionando e eu vou lhe cobrar R$ 50. Naquela época, R$ 50 era muito dinheiro, né? Era muito dinheiro, me pegou desprevenido e eu não tinha grana. Aí eu falei: tá bom, depois eu vou pegar. E aí eu demorei para pegar, não lembro quanto tempo, né? Faz muito tempo, não lembro quanto tempo. Quando eu consegui o dinheiro, que eu fui lá buscar, aí ele falou: olha, seu equipamento eu já vendi, porque você demorou demais, eu já vendi para cobrir os custos do serviço. Aí eu baixei a cabeça, fiquei triste e fui embora. Simplesmente isso, né? Acreditei que ele estava certo, tinha razão, e fui embora, né? E só hoje eu tenho consciência de que fui lesado, né? E nesse momento aqui eu vou me furtar de usar o termo técnico correto, né, aplicável ao caso. Depois eu vou explicar para vocês, mas nesse exato momento de indignação eu digo que eu fui roubado, né? Fui roubado por um técnico inescrupuloso, né? Por quê?
Agora vamos entrar nos termos técnicos. Né? Primeiro ponto. Quando você coloca um equipamento... Não, antes disso, um esclarecimento. Saiba que quando você coloca um equipamento numa oficina, né, uma TV, um som, ou qualquer outro equipamento na oficina, que o técnico vem e já lhe dá consertado, saiba que esse aparelho ou não estava com defeito, podia ser um mau contato, um fio solto, um fusível queimado, ou era algo irrelevante. Para ele consertar, sem lhe dar um orçamento, sem sua autorização, é porque era algo irrelevante. Né? Aí ele vai lá e coloca e conserta, porque se você não aceitar o conserto, ele vai lá e desfaz e lhe entrega, né? Ou tira qualquer dinheiro de você, porque seu produto não tinha nada. Né? É bom você ficar sabendo disso, né? Então o produto provavelmente não tinha nada. Era um fio que estava fora do lugar e tal. Aí ele vai lá e lhe cobra como se fala popularmente, dá uma facada. Voltamos para os aspectos técnicos. Sim. Quando você coloca um equipamento numa oficina para consertar, primeiro ele tinha que me dar um orçamento por escrito. Né? O orçamento ele é obrigatório. Né? Ele é obrigatório. Depois, no final, eu vou falar mais sobre o orçamento, porque eu vou precisar entrar nos detalhes importantes sobre orçamento. Então, eu vou voltar a falar no final sobre orçamento, mas vamos concluir essa parte. Né? Primeiro, ele é obrigado a dar um orçamento. Né? A partir desse orçamento, eu aprovo ou não. Né? A partir desse orçamento, eu aprovo ou não. A partir daí, eu aprovando, ele dá início ao serviço. Quando ele executa um serviço sem a minha autorização, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, né, no artigo 39, parágrafo 3º, é uma prática abusiva. Né, você enviar ou fornecer serviços sem a prévia solicitação do cliente. Né? Então, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, né? Artigo 39, parágrafo 3º, é uma prática abusiva. Né? Então, ele não poderia estar executando esse serviço sem a minha autorização. Né? Então, ele já cometeu aí duas faltas, duas transgressões contra o Código de Defesa do Consumidor. A primeira é que não me entregou orçamento, que é obrigatório, né, de acordo com o artigo 40 do Código de Defesa do Consumidor. A entrega do orçamento é obrigatória, ele não me deu orçamento. E a segunda falta, né, a segunda transgressão, é executar o serviço sem a minha autorização. Ainda no Código de Defesa do Consumidor, né, no artigo 39, parágrafo único, vai dizer que todo produto enviado ou serviço executado sem o pedido ou autorização prévia do consumidor, ele vai se configurar, vai se equiparar à amostra grátis e fica o consumidor isento da obrigatoriedade de pagamento. Né? Ou seja, se você coloca um equipamento para manutenção e aí, tendo orçamento ou não, o técnico vai lá e conserta sem a prévia autorização, né? Assim como aqueles cartões de crédito que enviam para você sem a solicitação, sobre aqueles créditos que enviam para contas
dos aposentados, naquele dinheiro que colocam na conta dos aposentados, aqueles créditos consignados, sem solicitação. Tudo isso vai se equiparar à amostra grátis e fica ao consumidor sem obrigatoriedade de pagamento, né? Então, se ele consertou lá o equipamento sem que eu pedisse, que autorizasse, ele fica isento de pagamento, né? E aí ele vende meu equipamento, né? Ele vende meu equipamento. Por lei, nem o Código de Defesa do Consumidor, nem outra lei específica, até hoje não existe uma lei que ordene, que regulamente o tempo que um produto pode ficar na oficina, né, em poder do sobre a guarda, né, do técnico da oficina. Não existe uma lei que regulamente isso, né? Já se tentou até legislar algo sobre isso, mas assim, os tribunais, né, casos que foram parar nos tribunais, chegou-se ao entendimento que 90 dias seria algo razoável, né? Mas como não existe lei, né, não existe uma lei, isso, né, o que a gente vai chamar de jurisprudência, né, isso só vale depois que for discutido em tribunal, né? Ali na hora que você vai discutir isso com o técnico, não tem uma lei que diga se vai ficar 10 dias, se vai ficar um mês ou 3 meses. Não tem tempo definido, né? Se vai parar no tribunal, o juiz ele vai se orientar pelos antecedentes jurídicos, né, pela jurisprudência, mas não há uma lei que regulamente isso, né? Então, quando ele pega meu equipamento e vende, aí ele está cometendo o crime de apropriação indébita, né? Está cometendo crime de apropriação indébita, artigo 68 do Código Penal, né? Aí a gente vai diferenciar a apropriação indébita do furto, né? O artigo 155 do Código Penal, que é quando você vai se valer ali da oportunidade, né? Da distração, né? Da distração de alguém ou da ausência de alguém para subtrair o bem, né? Vai diferenciar do roubo, do assalto, né? Artigo 57, que é quando você vai fazer emprego da força, da violência, da coação, né? E vai fazer a diferenciação também do estelionato, né? Do artigo 171, que vai se valer da artimanha para subtrair algo de alguém, né? Da artimanha, da perspicácia para tirar algo de alguém, né? Diferente disso, a apropriação indébita, você entrega o bem a alguém, né? Você entrega de forma legítima, né? Por vontade própria, né? Você tem seu bem e entrega aos cuidados de alguém por algum motivo, e essa pessoa depois, né, não lhe restitui, né? Depois essa pessoa não quer devolver, né? Essa pessoa quer virar dono, né? Então a pessoa tomou a posse de forma legítima, né? Você que foi lá e entregou o bem para a pessoa, mas a partir daí você se apropria indevidamente, né? Você, quando é solicitado de volta, a pessoa não entrega, né? Ou você deu fim do bem, né? Isso é apropriação indébita e é crime, está previsto, né? Está tipificado no Código Penal, artigo 68. Então, se isso acontece novamente, né? Se isso acontece no dia de hoje, né, eu ia falar para a pessoa, né? Olha, você não fez um orçamento prévio, que ele é obrigatório, né? Você cometeu a prática abusiva, né? Porque você consertou sem a minha autorização. Inclusive eu não tenho obrigação de pagamento, e você vendeu meu equipamento, né? Você
de meu equipamento, você cometeu o crime de apropriação indébita, ou você, então, para a gente resolver isso aqui numa boa, você vá procurar meu equipamento, traga de volta, vá ver a quem você vendeu, vá localizar, traga de volta, ou então a gente vai resolver isso aqui na delegacia. Né? Eu vou dar parte de você, né? Eu vou fazer uma ocorrência contra você, vou fazer uma representação contra você por apropriação indébita, e a gente vai resolver na delegacia. Simplesmente assim. Né? Então, assim, é importante, né? Eu acredito que esse vídeo seja um vídeo importante porque essa é uma situação muito corriqueira no dia a dia quando a gente precisa fazer a manutenção de qualquer equipamento. Né? E agora, como eu falei, queria falar mais detalhadamente em relação ao orçamento, né? Quando a gente precisa fazer a manutenção de qualquer equipamento. E aí eu vou ler o artigo 40, ler aqui literalmente o que ele fala, né? Quando a gente precisa, quando leva um equipamento para manutenção, né? O fornecedor de serviço será obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio, discriminando o valor da mão de obra, dos materiais e equipamentos a serem empregados, as condições de pagamento, bem como as datas de início e término dos serviços. Né? Então, assim, o fornecedor ele precisa entregar um orçamento, né, com o valor do serviço, um valor do serviço bem discriminando claramente, né, os equipamentos, os instrumentos que vão ser empregados, com data de início e fim. Tem uma coisa importante em relação à cobrança de orçamento. Alguns estabelecimentos cobram orçamento, outros não. Tem estabelecimento que se a pessoa passa o orçamento, se a pessoa fazer o serviço, depois do orçamento, fazer o serviço com eles, o orçamento não é cobrado, né, diluído no valor do serviço. Outros, se a pessoa desiste do serviço, ele cobra um orçamento, né? Bom, meu entendimento aqui, né? Se o Código de Defesa do Consumidor diz que o orçamento é obrigação do fornecedor, o meu entendimento é que ele não poderá ser cobrado. Né? No Código de Defesa do Consumidor não fala claramente que ele é gratuito, mas se fala que o fornecedor será obrigado a fornecer um orçamento, é claro que esse orçamento não pode ser cobrado. Porém, o PROCON, né, os PROCONs, chegou ao entendimento, né, os PROCONs e alguns tribunais chegaram ao entendimento de que os fornecedores eles podem cobrar um orçamento desde que haja um aviso prévio, né? Antes da execução do orçamento, da entrada no equipamento do consumidor, seja avisado que eles cobram orçamento, a cobrança é lícita. Né? Se não haver um aviso prévio, a cobrança ela fica vedada e caso haja cobrança, é tida como prática abusiva. Né? Então, se o PROCON chegou a esse entendimento, isso quer dizer que se formos fazer reclamação nesse sentido, vamos perder nosso tempo porque não vai ter respaldo do PROCON. Né? Então, essa questão do orçamento, se os estabelecimentos, né, cobrarem pelo orçamento, não há o que se fazer. Inciso 1º, né, do artigo 40. Salvo estipulação em contrário, o valor orçado terá validade pelo prazo de 10 dias, contado de seu recebimento pelo consumidor,
né? Ou seja, a partir de um valor orçado, no prazo de 10 dias, o valor do orçamento não pode mudar. Então, se você leva o seu equipamento, o técnico viu e ele dá orçamento, a partir daí, há um compromisso firmado entre fornecedor e consumidor. Por 10 dias, esse orçamento não pode mudar de valor. O valor é esse aí. O mesmo vale para, digamos, se você vai numa casa de materiais de construção, né, e faz um orçamento sobre produtos, ou qualquer outro estabelecimento, vai lá e pede orçamento por escrito, aquele orçamento também é válido por 10 dias. Né? Inciso segundo. Uma vez aprovado pelo consumidor, o orçamento obriga os contraentes e somente pode ser alterado mediante livre negociação das partes. Né? Pronto. Uma vez aprovado, né, se você concorda com o orçamento, deu entrada do seu equipamento e o técnico ele começa a trabalhar no seu equipamento e de repente o técnico, o mecânico, ou seja lá quem for que esteja trabalhando, liga para você e diz, olha, eu tinha cobrado R$500, R$300, mas apareceu uma coisinha aqui, isso é terminantemente proibido. Se o profissional já viu o seu equipamento, se já fez um diagnóstico e já deu orçamento, a partir daí há um contrato, há um compromisso, e o que aparecer a partir dali, ele tem que concluir o serviço por aquele valor. A partir daí, não se pode fazer mais nenhum acréscimo. É algo que é muito corriqueiro, né? Você leva o seu smartphone, a sua geladeira, a sua máquina de lavar, o seu carro para consertar, e a pessoa começa a trabalhar e de repente liga para você, ou quando você vai buscar, ele vai dizer, olha, eu cobrei X, mas quando eu estava trabalhando apareceu isso, aquilo, e vai ficar por Y. Isso é proibido. Né? Isso é proibido, uma vez diagnosticado e orçado, fica o fornecedor obrigado a fazer o serviço pelo que foi orçado. Não importa se ele deu um orçamento de R$100 e depois disso ele gastou 1.000 para concluir o serviço. Ele tem que fazer pelos 100. Né? Isso é a lei. Se o fornecedor ele quer se omitir, quer se furtar dessa obrigação, simplesmente você pode procurar o PROCON, pode procurar o juizado especial e ele vai ter que responder por isso. Né? Ele pode não querer cumprir ali naquele momento. Pode não cumprir naquele momento, você pode até pagar para ele, ou pagar para ele o que ele está pedindo, ou pode tirar o produto sem consertar, mas se você pagou para ele, você pode entrar com ação de regresso e pedir seu dinheiro de volta, inclusive corrigido monetariamente, né? Pode pedir danos morais, se for o caso, né? Pode pedir lucros cessantes, no caso de se for algo com que você trabalha, né? De repente é um carro que você trabalha, um equipamento que está consertando, que faz parte do seu trabalho, e aí você deixa de trabalhar por conta disso, né? Aí você vai pedir também lucro cessante, né? Então, é isso, né? É uma situação muito recorrente no dia a dia. Você vai colocar um equipamento para consertar e, de repente, o cara vem com um orçamento diferente daquilo que foi acordado anteriormente. Vamos lá no inciso terceiro. O consumidor não responde por quaisquer ônus ou acréscimos decorrentes da contratação de serviços de terceiro não previsto no orçamento. Né? É mais ou menos algo parecido com o inciso segundo, né? O técnico, o mecânico, ou seja lá quem for, vai dizer, olha, você botou aqui sua geladeira, seu carro, seu smartphone, mas eu tive que levar ali
para o cara dar uma solda, né? Tive que levar ali no torno para fazer isso, né? Eu tive que levar para dar um aperto ali, você vai ter que dar mais. Não. Não, o consumidor não tem nada a ver com isso, é problema seu, né? Porque você não analisou direito, porque você não fez um orçamento correto, e aí é problema seu, prejuízo é tudo seu. Então, é isso, né? Espero que eu tenha ajudado com esse vídeo para que vocês possam se livrar desses profissionais mau caráter, picaretas e outros adjetivos que eu gostaria de usar aqui, muito mais agressivos, mas para o bom decoro e para que esse vídeo não seja banido da plataforma, eu vou me omitir.